paz, amados irmãos, um bom dia a todos. É um grande prazer estar com os irmãos em mais este domingo, estudando a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los, então, a dar prosseguimento no nosso estudo sobre discipulado, lembrando que nós estamos na terceira parte do tema ensinando uns aos outros. Tá? Vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, vamos ler os versículos 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. Vamos ler desde do 14, meus amados, para poder ter o contexto do argumento paulino. Colossenses 3, 14. Amém? Em reverência, então, à palavra do Senhor, vamos realizar a leitura. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo quanto fizerdes, seja em palavra e seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos então ao nosso Senhor em oração. Pai amado e bendito, estamos diante de Ti, Senhor Deus, em mais este domingo, lendo a Tua palavra, Senhor Deus, e nós rogamos a Ti que o Senhor nos direcione, nos ilumine, nos conceda graça e misericórdia, Senhor, para termos os nossos corações quebrantados, humildes, Senhor Deus, e aptos para aprender da Tua palavra e vivê-la, Senhor. O que nós te suplicamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, ensina-nos nessa manhã, Senhor Deus. Suplicamos, Pai. Amém e amém. Queridos irmãos, então, diante da palavra do Senhor, nós vimos nas pregações passadas que o aprendizado, ele é uma obrigação e uma ordenança constante na vida do crente. Portanto, o crente é alguém que está em aprendizado contínuo aos pés de Cristo Jesus. Isso se dá por meio da palavra no poder do Espírito Santo. Nós vimos que a palavra foi central no ministério de Cristo, ele cumpriu a palavra com a sua vida e ele anunciou a palavra, ele confirmou a palavra, ele autenticou a palavra com seu ministério e com as pregações. O Senhor Jesus Cristo pregou durante todo o seu tempo de ministério a mensagem de arrependimento e de conversão. Depois nós vimos então que o Senhor ordena que aos seus a palavra continue sendo ministrada, anunciando o evangelho, a palavra sendo recebida no coração. Essas pessoas devem ser então batizadas e inseridas em um corpo de igreja local e posteriormente isso não acaba, né? Eles vão ser ensinados continuamente. O Senhor diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo não somente ele ordena que a palavra seja ensinada, mas ele graciosamente proveu o ensino da palavra. Nós vimos então que ele levanta homens, ele dá dons à igreja. O Senhor então age por meio do seu Santo Espírito, de maneira que a palavra ela então é ensinada na sua casa. O Senhor provê graciosamente a continuidade da ministração da sua palavra. Nós vimos então que assim como nós temos o mandamento de ensino, e o Senhor dá dons de ensino, e o Senhor então chama o seu povo a aprender constantemente a sua palavra, esse aprendizado, essa dedicação deve ser tão intensa quanto aqueles que se dedicam no ensino. Se o que se dedica no ensino ele deve se desgastar, como Romanos no capítulo 12 diz, o que ouve, então, ou o crente, ele precisa também se desgastar em aprender, em
se empenhar em aprender a palavra do Senhor. Hoje, então, lembrando que nós dividimos em 3 níveis de ensino, né? O aprendizado, pessoal, primeiramente, a qual o crente se dedica pessoalmente, diariamente em aprender do Senhor. Nós vimos sobre o aprendizado familiar. Então, o crente é alguém que constantemente também está junto com a sua família. A família cristã, ela tem como centro, deve ter como centro a palavra do Senhor. E o nível congregacional. Antes de nós, então, entrarmos na última parte do estudo, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esses 3 níveis de aprendizado. Primeiramente, eles são um dever, tá? Não é optativo, não tem contra-argumentação, é uma ordem do Senhor. Eu me revelarei àquele que guarda as minhas palavras e me busca. A ordem familiar, o aprendizado familiar, nós vimos que o Senhor diz que os pais devem criar os filhos na doutrina de demonstração do Senhor, o esposo como símbolo, né, representando Cristo na relação com a sua noiva, ele deve então guiar a sua esposa também em doutrina. E o nível congregacional não é opcional também, todo crente faz parte do corpo de Cristo, e esse corpo ele é visível, né? Ele se manifesta de maneira visível na igreja. Ele tem o seu caráter invisível, óbvio, a igreja do Senhor na terra, formada de todas as igrejas que são santas, de todos os santos chamados para fora do mundo, mas esse corpo que tem o seu caráter invisível se manifesta de maneira visível por meio da igreja local, né? E algumas pessoas podem pensar, mas eu não tenho tempo. É porque você não enxerga isso como algo essencial. Simples. Quando você se sente satisfeito com o dia, se você tem negligenciado o aprendizado pessoal, o aprendizado familiar, o aprendizado congregacional, é porque você se sente satisfeito, você não sente falta dessas coisas, você não sente como se fosse algo vital para o seu dia. Nós não deixamos de nos alimentar durante o dia, fisicamente, nós não deixamos de beber água durante o dia, não deixamos de dormir, em algum momento nós temos que parar e dormir. O crente também, o crente nascido genuinamente, ele tem a sua espiritualidade viva, portanto ele precisa se alimentar espiritualmente também, e isso se dá em termos da palavra do Senhor. Portanto, alguém que diga que não tem tempo para o alimento espiritual, para a dedicação em aprender a palavra do Senhor, pessoalmente, familiarmente e congregacionalmente, são os 3 níveis obrigatórios para o crente, é alguém que não enxerga isso como essencial. Isso é um péssimo sinal. Um péssimo sinal. É um sinal de que talvez a alma ela não tenha experimentado de verdadeira vida, porque aquilo que é vivo precisa ser alimentado. E a espiritualidade do crente, o seu coração, a sua vida, ela é alimentada pelo Senhor, que é a fonte de toda a vida. Tá bom, meus irmãos? Então, dito isso, vamos passar a uma parte mais prática hoje. Nosso estudo, então, vai ser a aplicação do que nós vimos nos estudos passados. E nós vamos ver, então, as maneiras ou os meios de aprendizado congregacional. Bom, o primeiro meio de aprendizado por excelência, o aprendizado congregacional por excelência, é o que nós já vimos, é a pregação do Senhor, é o ministério da palavra sendo aplicada do púlpito, primeiramente, de maneira pública, onde todo o povo do Senhor reunido aprende junto da palavra do Senhor por meio das pregações, do ministério de ensino na igreja. Esse ministério, queremos nós, ele é exercido prioritariamente pelo pastor da igreja. O Senhor levanta e ele capacita, e nós vimos isso, pastores para o ensino da igreja. Esse é o principal foco do ministério pastoral, esse é o centro do ministério pastoral, é o alimento do povo de Deus, né? Contudo, o Senhor também dá dons a mestres na igreja, né? E nós temos então outros irmãos que, mesmo não sendo oficiais da igreja, podem sim, sendo reconhecidos pela igreja como pessoas que têm a capacidade de ensinar, né? Que receberam esse dom do ensino, o que a Bíblia chama de dom de maestria ou de mestres, né? Eles podem sim também ter um local, oportunidade para poder exercer o ensino na igreja. Geralmente isso se dá de maneira prática nas nossas congregações, por meio da escola dominical,
algumas reuniões de discipulado e comunhão também, reunião de homens, de mulheres, né? Nós temos então essas oportunidades para irmãos que receberam o chamado para ensino, para exercer ensino também na igreja, mas não o pastoreio. Todo pastor deve ser um mestre, mas nem todo mestre ele recebe também o chamado pastoral, o que existem divergências em termos dessa. Alguns acreditam que é um só chamado, né? E alguns acreditam que são dons diversos, que todo pastor ele deve ser apto para ensinar, então ele receberá o dom de ensino também, mas nem todo o mestre receberá o dom pastoral. E nós temos visto isso, né? Irmãos que são mestres exímios, são sábios conhecedores da palavra de Deus e que aplicando isso na sua vida também tem essa habilidade de ensino, tá bom? Então, prioritariamente, nós vimos então que o Senhor provê a igreja com pastores, mestres, com evangelistas. Nós lemos isso em Efésios, no capítulo 4, e a maneira prioritária, ou a maneira por excelência da palavra, do ensino da palavra de maneira congregacional, se dá do púlpito, tá bom, meus irmãos? Contudo, nós também vimos que o ministério pastoral, o ministério da palavra, ele não se esgota a maneira pública, né? Na maneira pública de ensino, mas ele também se dá de maneira particular, né? No sentido de que o pastor ele é chamado também ao aconselhamento e à ministração da palavra a cada membro, né? Quando ele é oportunizado a fazer isso, né? Infelizmente, meus amados, alguns membros de igreja eles têm, às vezes no coração, alguns irmãos, um caráter mais fechado, um caráter mais isolado, né? Isso não faz bem para a alma, e o pastor ele também tem suas limitações, ele não pode quebrar isso, ele não é chamado a quebrar isso de alguma forma. É interessante que, quando nós lemos na história da igreja, aqueles membros que se fechavam fora de comunhão da congregação, não permitiam a exortação por parte de nenhum outro irmão da igreja, nem aconselhamento pastoral, e se isolava totalmente. Ele era chamado, então, à censura pública e, posteriormente, se ele permanecesse no seu isolamento, ele era considerado como alguém que tinha uma natureza estranha à membresia da igreja local, né? Portanto, devemos entender que esse ministério da palavra, né, sendo exercido pelo pastor, e nesse ponto agora, no primeiro ponto que fala sobre a pregação, eu vou focar no ministério pastoral. Ele vai ser exercido de maneira pública, para aprendizado comunitário da igreja, e também de maneira particular, tendo a palavra aplicada à vida dos membros, aos desafios daqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Isso vai se dar por meio do aconselhamento, tá bom? Nós já tratamos bastante acerca da pregação e da necessidade dela, a importância dela para a igreja. Portanto, vai ser um ponto mais breve. Vamos ao segundo ponto, então, que nós somente mencionamos nas vezes passadas, que diz respeito ao culto. O culto também, ele é uma forma é um meio de aprendizado da palavra do Senhor e de intimidade com o próprio Deus, nos ensinando. Quando nós lemos, então, a passagem de hoje, Colossenses capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, nós vemos que Paulo, no versículo 16, mais especificamente, diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meus amados irmãos, olha só que coisa interessante. Paulo aqui, de maneira muito clara, né, está falando sobre o dever dos irmãos de ensinar e instruir uns aos outros ali com sabedoria, aconselhar uns aos outros mutuamente. E aí ele diz que uma das formas por meio da qual isso é feito é por meio dos cânticos, né? De maneira muito clara, Paulo aponta aqui para a comunhão da igreja no louvor a Deus, na adoração ao Senhor. O que nós aprendemos, portanto, na Escritura
é que o culto ao Senhor é um dos meios pelo qual o Senhor ensina o coração do seu povo e conduz o coração do seu povo a uma maior comunhão com Ele. Vamos lembrar que esse termo ensino não pode ser entendido de maneira estritamente intelectual, na questão de acúmulo de informações. As palavras empregadas para ensino, inclusive o ensino doutrinário, sempre remetem para a questão da comunhão com Deus e de uma vida de piedade. Portanto, quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que o Senhor determina quais são os elementos do culto, de maneira que por meio desses elementos a sua igreja reunida irá louvar e glorificar o nome do Senhor, mas também, ao mesmo tempo que nós glorificamos ao Senhor e rendemos louvores ao seu nome, o Senhor nos ensina. Glória a Deus por isso, né? Não há como nos aproximar do Senhor sem ser edificados, transformados, aperfeiçoados pela sua luz, pela sua santidade, pela sua glória. E é isso que acontece no momento de culto. O momento de culto é um momento muito especial, né? E assim como nós falamos do aprendizado pessoal e familiar, esse momento congregacional também é algo que faz falta ao coração do verdadeiro crente quando ele é privado disso. Portanto, é muito estranho a natureza cristã, o afastamento da igreja do Senhor. Esse pensamento de eu estou longe da igreja do Senhor, mas eu não estou longe de Deus, é um pensamento errado. Todo aquele que está inserido em Cristo e tem comunhão com Cristo, tem comunhão com o seu povo. Cristo deixa isso de maneira clara. Nós somos um com Cristo e, portanto, passamos a fazer um com o povo de Deus. E nós sentimos falta do louvor congregacional, do culto congregacional ao Senhor. Nós sentimos falta de estarmos juntos quando nós somos privados disso, louvando a Deus. Nesse momento, então, de pandemia, né, onde o combate ao avanço, ao progresso da contaminação do vírus, dos seres humanos pelo vírus, é um momento onde tem provado o coração dos crentes. Será que nós temos sentido falta do culto presencial ao Senhor? Será que nós temos sentido a necessidade de estarmos juntos com os nossos irmãos? Isso tem servido como um termômetro ao nosso coração. Paulo, portanto, nos ensina que cada um dos elementos do culto, nós temos então a forma como o Senhor prescreve, a forma pela qual nós prestamos louvor e glória ao seu nome, e ao mesmo tempo nós somos edificados nessa aproximação do Senhor e ensinados por cada um desses elementos. A leitura bíblica, a pregação da palavra, como nós já vimos, o momento de ofertas, o momento de ofertória, onde nós pregamos que o Senhor é o nosso provedor e nós confiamos isso a Ele e obedecemos o seu mandamento de contribuição cristã. O momento das ordenanças, nós vemos o Evangelho sendo ali apresentado nas ordenanças. O momento de cânticos também é um momento onde nós aprendemos. Nós atentamos especificamente para a passagem que nós estamos tratando aqui em Colossenses 3, nós temos uma ênfase nos cânticos espirituais. Então observem que Paulo diz que o cântico, o salmo, os hinos espirituais, eles também são meios de nós nos ensinarmos mutuamente. Portanto, nós temos alguns deveres relacionados ao canto na igreja. Primeiramente, o canto é um elemento do culto, nós não podemos removê-lo. Estranhamente, existem algumas igrejas que têm removido o canto das suas reuniões. Isso não é bíblico, tá? Mas nós vemos aqui também alguns direcionamentos sobre o cântico. Primeiramente, sobre o conteúdo do cântico. Paulo ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Significa que o cântico ele precisa ser espiritual e aprovado pela palavra. A palavra deve reinar o coração do crente, de maneira que o ambiente do culto ele vai ser regido por ela. E os cânticos também. O que significa, meus irmãos, que a letra, o conteúdo desse cântico, ele tem prioridade sobre o ritmo. Tá? E é muito importante nós falarmos isso. Nós estamos em uma sociedade de apelo sensorial. As mídias, as músicas, aquilo que tem sido produzido na sociedade atual tem um apelo sensorial imenso e um conteúdo extremamente
podre. Nós temos um conteúdo ruim, no mínimo fraco. Não produz reflexão, não instrui em absolutamente nada. E, infelizmente, isso tem sido muito consumido, mostrando que o apelo sensorial ele conseguiu se sobrepor à mensagem. Isso não pode acontecer na igreja do Senhor. A mensagem deve se sobrepor ao apelo sensorial. Portanto, as músicas precisam ter conteúdo bíblico. Infelizmente, em diversas igrejas, o ritmo tem sido priorizado a letra, tem sido priorizado sobre a letra, né? Tem tido prioridade. As pessoas escolhem música por aquilo que agita, aquilo que faz as pessoas chorarem, aquilo que tem um apelo sensorial forte. E às vezes não, a maioria das vezes, essas músicas têm um conteúdo péssimo, algumas antibíblicas e algumas até blasfemas ao Senhor. E nós cantamos isso? Não podemos cantar isso. Nós precisamos avaliar biblicamente que tipo de cântico nós estamos tendo na igreja, porque ensina. O cântico é um momento onde as verdades da Escritura devem ser proclamadas, onde o Deus da Escritura deve ser louvado e aonde o cantar, o abrir a boca, cantar ao Senhor como obrigação do crente se torna algo prazeroso pela meditação, por levar ao Senhor palavras das quais Ele é digno, que dignificam, que glorificam ao Senhor. Esse é o dever do crente. Portanto, devemos atentar para a letra das músicas. Elas devem ser letras que falem do Deus da Escritura, que louvem ao Senhor, que prestem reverência e glória ao nome dEle. Muitas pessoas, quando elas abandonam o compromisso com a Escritura, eles abandonam também a composição bíblica, e as igrejas que não têm compromisso com a palavra do Senhor e não entendem, negam a prestar glória ao Senhor como Ele exige, têm também adotado essas músicas nos seus cantos e nos seus momentos de culto. Isso é muito triste. Os cânticos devem ser espirituais. Outro destaque é que o cântico deve ser congregacional. Então você tem o dever como cristão de cantar. O grupo de louvor não precisa, se na sua igreja tem grupo de louvor ou o oficial que canta, na nossa igreja nós temos grupo de louvor. O grupo de louvor ele não precisa tentar apelar para que a igreja acompanhe o coração do crente. Se ele está no culto para cultuar a Deus de fato, se ele está ali intencionalmente, deveria conduzir os seus lábios a louvar ao Senhor. É um momento de culto, é uma obrigação cantar ao Senhor. Portanto, é um momento que não pode ser desprezado por ninguém. É um momento que, quando praticado com intencionalidade, com devoção pelo crente, irá instruir o coração. Tem que ser congregacional, então isso também tem que ser proporcionado de maneira congregacional, para que a igreja cante. Em algumas igrejas, o momento de louvor, o momento dos cânticos, dos hinos, tem sido uma espécie de show ou performance. Se a igreja não pode ser ouvida, se a igreja não se destaca no canto, o canto não é congregacional. Se o canto não é congregacional, não deve fazer parte do culto. O canto da igreja do Senhor reunida deve ser congregacional e com conteúdo espiritual. Quando nós olhamos para os outros elementos do culto, já falamos sobre a pregação, a palavra, então, ela é pregada, a palavra deve ser orada. Na oração, nós levamos as nossas vozes como congregação ao Senhor e, portanto, aprendemos também do Senhor pela oração dos outros santos que oram de maneira audível. A oração congregacional, nós aprendemos a orar juntos ao Senhor, a pedir e a clamar juntos ao Senhor. A palavra ela deve ser lida, a palavra deve ser proclamada, a palavra deve ser cantada, como nós vimos, e a palavra também ela é vista nas ordenanças. O Evangelho é visto nas ordenanças. Eu gostaria de destacar alguns textos para nós vermos isso. Vamos a 1 Coríntios, no capítulo 11, é o nosso texto de referência, utilizado em muitas congregações no momento da ceia do Senhor. Nós vemos então que o momento da ceia, da forma como o Senhor a instituiu, ele é cheio de significado do Evangelho. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, versículo 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou seja, o Senhor, eu recebi do Senhor, não estou inventando isso. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A ceia está cheia de significado. Os elementos estão cheios de significado. A ceia está ali nos conduzindo a refletir sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Senhor entregando, sendo moído na cruz, recebendo sobre si a ira de Deus para poder salvar pecadores. Isso deveria encher o coração. O sangue de Cristo está sendo derramado, o sangue da aliança, o sangue que traz remissão de pecados, purificação. A ceia, ela está cheia de significado. Isso deveria encher o nosso coração de louvor, gratidão e de aprendizado também. Em diversas congregações, a ceia ela tem sido descaracterizada exatamente em prol de uma experiência mais sensorial, como se os elementos e o significado da ordenança do Senhor em si não fossem suficientes para conduzir o coração à gratidão e uma experiência espiritual genuína com o Senhor. Pessoas que têm descaracterizado as ordenanças do Senhor têm sido afrontosos a Deus, têm sido afrontosos à sua palavra, aquilo que ele determinou para a edificação da igreja. Quando nós olhamos para Romanos, portanto, no capítulo 6, nós lemos aqui sobre o significado do batismo. Vamos a Romanos, no capítulo 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O batismo, portanto, também está cheio de significado. Que nós fomos unidos em Cristo. No momento da conversão, no momento da regeneração dos nossos corações, nós fomos unidos com Cristo na sua morte, portanto, a imersão do corpo, e nós agora ressuscitamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo para uma novidade de vida. Não somos mais um velho homem, o velho homem está crucificado, o velho homem está morto, o velho homem está abandonada, agora nós nos revestimos de uma nova natureza, nós vamos viver para Deus, portanto, ali nós temos o significado, nós estamos pregando sobre o significado da regeneração, da união com Cristo Jesus, da transformação, da novidade de vida, e o batismo também tem sido descaracterizado por muitas igrejas como se ele não fosse suficiente. Isso mostra que o coração não está em Deus, que o coração não está em Deus, que de fato a regeneração e aquilo que o batismo traz a nós não tem significado nenhum. Batismo em tobogã, batismo com golpe de luta marcial, isso é uma blasfêmia ao Senhor, isso traz tristeza ao coração. Né? Nós vemos aqui de maneira clara o Senhor nos dizendo que o batismo é um ato solene, um ato reverente, um ato que traz administração de verdades ao coração. Portanto, nós vemos que o culto ao Senhor e os elementos do culto ao Senhor, dispostos como o Senhor ordenou na sua palavra, eles são um momento de aprendizado do crente de maneira congregacional. O terceiro e último ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é a comunhão cristã.
Tá? Nós vimos então que a congregação ela aprende por meio da pregação, nós destacamos a pregação e o ensino como uma prática cotidiana na igreja, né? Mas ela faz parte do elemento do culto também. Destacamos então os demais elementos do culto, o culto cristão feito de maneira regulada pela Escritura, da maneira como o Senhor nos ordena na Escritura, ele edifica e ele instrui o coração, e nós instruímos uns aos outros no culto congregacional. Bom, e a comunhão cristã também é um meio com a qual o Senhor proveu para que nós ensinássemos uns aos outros de maneira ainda mais pessoal na congregação. Discipulado pressupõe convivência dos santos. Portanto, a comunhão cristã é um outro meio que o Senhor proveu aos crentes, né? A unidade com o corpo de Cristo, nós aprendendo uns dos outros de maneira pessoal, isso só se pode dar por meio da comunhão cristã, de convivência. Vamos até Atos, no capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículos 42. Assim diz a palavra do Senhor sobre os irmãos que foram convertidos ali, as 3.000 almas, né, que foram convertidas no dia de Pentecostes, além dos discípulos, daqueles que já estavam servindo ao Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, faziam as suas refeições juntas com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão, a convivência cristã faz parte, é uma marca da igreja do Senhor. É uma marca do crente verdadeiramente regenerado. Não temos como fugir disso. Portanto, volto a dizer aos irmãos, aqueles que têm negligenciado a comunhão, o culto congregacional, a convivência com o povo de Deus, devem levar os seus corações em oração diante do Senhor para que Ele prove a salvação, para que Ele revele se esse coração de fato ele está regenerado. Isso não faz parte da nova natureza, distanciamento, isolamento, indiferença para com os irmãos não faz parte da nova natureza do crente. Esses irmãos, eles conviviam, eles tiveram uma compreensão de que genuína amizade, genuína irmandade, genuína edificação só pode ser encontrada entre os crentes no poder do Espírito do Senhor. Nós devemos lutar para desenvolver esse vínculo juntos. Efésios capítulo 4, Paulo disse isso, né? Vamos ler novamente, são passagens que nós precisamos enfatizar e memorizar constantemente. Efésios 4, Paulo ele faz esse apelo, após explicar a vocação e a natureza da igreja, nos 3 primeiros capítulos de Efésios. No capítulo 4, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-lhes diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando é um esforço do crente, uma luta para preservar, né? Alguns têm visto essa passagem no sentido de que o crente se esforça dolorosamente para poder ter comunhão com o irmão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos nos esforçar por causa do valor que isso tem, para poder preservar o vínculo da paz. Isso é prazeroso para o coração do crente. Precisa ser exercitado na comunhão com os santos. E como então nós vamos desenvolver isso por meio da convivência? Por meio de conversas santas. Vamos ainda no capítulo 4, olhar um pouquinho mais para frente, tá? No versículo 29. Paulo ele fala sobre o novo homem, do versículo 17 ao 24. Tá? Fala sobre nós nos revestimos do novo homem, abandonar as práticas más que nós tínhamos no passado. E olha só o que ele diz no versículo 29 do capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Os crentes, eles se edificam aquecendo os corações uns dos outros, convivendo uns com os outros, por meio de conversações espirituais. Além de tudo que nós vimos nos estudos passados, nos conhecer uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ser compassivos uns com os outros, isso se dá por meio do contato, da convivência e de conversas espirituais. O Senhor diz aqui que não deve sair da boca do crente palavra torpe, ou seja, palavra podre, né? Deve sair tudo aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade. A conversação dos crentes não deve ser inútil. E quando nós temos dois crentes conversando, com o coração regenerado, amadurecido, com o coração sendo guiado pelo Senhor, nós temos então duas bocas conversando sobre coisas que edificam. Glória a Deus por isso. Você não pode ter esse diálogo com nenhum ímpio. Uma conversa de edificação mútua. Isso só existe dentro do corpo do Senhor, só existe no corpo de Cristo, nos crentes. Só pode se dar entre os crentes uma conversa que traz edificação, que traz graça, transmita graça aos que o ouvem. Portanto, isso é extremamente precioso. Esse é um dos meios que o Senhor proveu para que os crentes, então, eles ensinem uns aos outros. E quando nós falamos sobre conversas espirituais, alguns irmãos eles podem ter a noção de que nós estamos falando sobre conversas com categorias teológicas de altíssimo nível. Não, nós estamos falando sobre diálogo santo, né? Nós estamos falando sobre conversar acerca da vida, à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, não de maneira abstrata, mas compartilhando desafios pessoais, experiências de batalha contra o pecado, decisões que precisam ser tomadas e como serem tomadas à luz da Palavra de Deus, soluções para desafios do dia a dia que o crente já tem experimentado, como criação de filhos, escolha de um curso para prestar vestibular, opções de emprego, ou seja, é ter o Evangelho que conduz a mente do crente de maneira individual, porque ele é alguém que está buscando primeiramente individualmente em família, compartilhada com outro crente, com outra família, com outro irmão. É o Evangelho que guia a mente, que guia o coração e que guia a vida sendo compartilhada entre o povo do Senhor. Isso é muito belo. E alguém pode dizer, olha, mas é raro, isso se tornou raro. Se tornou, infelizmente, mas não é difícil compreender o porquê isso tem se tornado raro. O porquê diversos crentes se reúnem e o diálogo é um diálogo de fofoca, ou o diálogo é um diálogo de imoralidade. Isso é impensável para um crente, impensável, inadmissível para um crente. Que tenham dois crentes e quando a proximidade deles é uma conversa podre. É impensável que palavrões e palavras torpes e imoralidade saiam da boca de um crente. Isso é impensável. Isso tem se tornado, infelizmente, isso tem acontecido. E a resposta é porque o Evangelho não é o centro da vida desse crente. O Evangelho tem deixado de ser aquele que conduz a mente e o coração de muitos crentes. Muitos crentes se dizem cristãos, estão na igreja, mas as suas mentes não são guiadas pela palavra. Consequentemente, as suas vidas não são guiadas pela palavra. E a consequência lógica que o Senhor nos diz é que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio do Evangelho, da palavra de Deus, como Paulo ordenou em Colossenses, habite em vós ricamente a palavra do Senhor, ou seja, a palavra é viva. Então, a boca falará do Evangelho. Mas se o coração ele está cheio de confusão, daquilo que é mal, de coisas de baixo valor, de pensamentos imundos, então é rápido. É uma oportunidade, essa palavra ela já sai de maneira perversa. Muitos crentes que se dizem conhecedores da palavra, muitos crentes que dizem que são extremamente conhecedores, têm uma quantidade imensa de informação acerca da palavra, não desceu a palavra para o coração, e quando você vem em uma conversa informal, em uma conversa de alegria, e algum riso sai, e aquele crente começa a se soltar, você vê que nessa conversa informal dele, ao invés de saírem coisas edificantes, saem palavrões, coisas torpes, coisas inúteis, fúteis. Não dá vontade de continuar um diálogo. Ele precisa ser exortado se de fato ele é alguém que de fato é crente, se de fato ele experimentou da conversão.
Aquele que não tem o coração guiado pela palavra, isso percebe-se por meio das suas conversas e daquilo que sai da sua boca. Você quer saber se alguém ele de fato é maduro? Não é pela quantidade de informação teológica que ele tem. Ele pode ter muita informação acerca de algo e nunca ter experimentado, muita informação acerca de regeneração e não ser um regenerado, muita informação acerca da comunhão com Deus e não ter comunhão com o Senhor. Observe a conversa dessa pessoa e você vai saber o nível de maturidade ou até mesmo se essa pessoa é alguém que conversa. A maturidade, ela aparece em coisas cotidianas da vida. A maturidade, o coração piedoso, ele se revela em questões cotidianas e principalmente por meio da língua e do diálogo. É um ótimo termômetro para que nós provemos o nosso próprio coração e venhamos a analisar também a vida daqueles que estão em comunhão conosco. Quando nós falamos sobre conversas espirituais, portanto, estamos falando sobre aprendizado particular, sendo compartilhado de maneira comunitária, de forma prática. Conversar sobre o Senhor, conversar sobre o caráter de Deus, aquilo que levou sua mente a uma grande reflexão durante a semana, que tocou o seu coração, falar sobre os planos do Senhor, a sua vontade, falar sobre o Evangelho e como isso tem sido aplicado na sua vida, como você tem vivido, como você tem conseguido lutar, como você tem conseguido viver esses mandamentos, como você tem conseguido superar desafios da vida cristã. E nessa troca mútua, o coração dos crentes são edificados e nessa troca entre os crentes, esse aprendizado mútuo, nós somos edificados e nós aprendemos também. Portanto, prioritariamente o ensino da palavra sendo pregado, exposto, ensinado na igreja, primeiramente do púlpito, mas também nas nossas outras reuniões, onde mestres podem também estar ali aptos a ensinar na igreja, por meio do aconselhamento pastoral, a palavra sendo aplicada de maneira individual, mas no culto que se submete ao Senhor, sendo regulado pela Escritura, nós também aprendemos juntos como congregação da palavra do Senhor, nos elementos, em cada elemento do culto, e por meio da comunhão cristã, a amizade cristã, a conversa, o diálogo espiritual, a troca de experiências, além de tudo que nós já vimos que faz parte do discipulado, que está ligado também a isso, o aconselhamento mútuo, a compaixão, a compassividade, né? O desejo de conhecer ao irmão, de socorrer ao irmão, né? Tudo isso faz parte, então, do discipulado do Senhor. Para nós finalizarmos, então, não somente essa pregação, mas também essa série de estudos, vamos lembrar que o discipulado é imitar a Cristo e ajudar os nossos irmãos, sendo ajudados por eles, a imitar também o Senhor Jesus Cristo. Um caráter íntimo e pessoal, de eu me voltar para Cristo pessoalmente, buscá-lo de todo o coração, e também um caráter comunitário, prático, da imitação do Senhor Jesus Cristo, através da vida também dos nossos irmãos, de maneira congregacional, aplicando as mutualidades. Todo aquele que está unido a Cristo está unido ao corpo de Cristo. Portanto, genuíno discipulado, aprendizado do Senhor, imitação de Cristo, vai se dar com o coração devoto, individualmente voltado para o Senhor e que o busca diariamente, mas também em comunhão com o povo de Deus, que está nessa mesma busca, para que nós nos incentivemos, ajudemos uns aos outros e venhamos a experimentar do bom amor do Senhor, do cuidado do Senhor e da edificação dos nossos corações, porque para isso ele nos une a um corpo, a um povo, de maneira orgânica e comunitária nós venhamos a experimentar do Senhor, aprender do Senhor e glorificar o nome dele. Nós fazemos parte de Cristo, portanto fazemos parte do corpo dele. A cabeça não está desassociada do seu corpo. Precisamos entender isso com urgência, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. Nesse momento vamos então finalizar com uma oração. Pai amado e querido, Deus Santo, misericordioso, nós te agradecemos, Pai, por nos mostrar o que Tu deseja para a Tua igreja, Senhor. Por nos exortar pessoalmente, Senhor Deus, para nos conduzir a abandonar esse pensamento individualista dessa sociedade, Senhor Deus, má e perversa,
que nós possamos te buscar, Senhor Deus, de maneira a experimentar a plenitude da vida cristã, que é conhecer a Ti, o Senhor Jesus Cristo, como Deus verdadeiro, Senhor. Conhecer o Teu Filho, conhecer a Ti como único Deus, experimentar a vida eterna, coração regenerado. Somos gratos, Senhor Deus, porque isso consiste em viver em comunidade, como um corpo que é universal, Senhor Deus, invisível, mas que se manifesta e é experimentado e visto de maneira local, Senhor Deus. Que nós possamos entender isso, Senhor, e abandonando amizades perversas, práticas perversas, nós possamos dedicar, Senhor Deus, a uma cultura de discipulado em nossa igreja. Nós te suplicamos, Senhor, de auxílio mútuo, que aquilo que foi ensinado, Pai, ao longo de toda essa série não seja desprezado, Senhor Deus, porque isso só trará ainda mais dor e condenação, mas que isso possa, ó Senhor Deus, penetrar os corações, ser guardado nos corações. E nós clamamos, Pai, que isso seja feito pelo poder do Teu Santo Espírito, a atuação do Teu Santo Espírito em nossos corações, para nós vivermos, Pai, cada um desses elementos como igreja, como crentes, experimentando assim da Tua bênção, do Teu favor, por causa da obediência à Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te suplicamos no nome santo do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Senhor. E desde já te agradecemos, Pai. Amém e amém.